Vamos lá então, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 182 e o tema de hoje é Buda Brought, a Ordem Secreta da Vida. Boa noite, senhor Newton César. Que belo tema, Márcio Roberto. Vamos Tudo destrinchar, vamos lá. Você topou, né? Eu propus para você sempre topa, né? Essa temática. Se é para aprender, vamos aprender, né? Buda Brought. O que seria esse Buda Brought, né, cara? Você que me passou esse vídeo, né? E foi um achado que eu não fazia a mínima ideia do que seria isso, né? E graças a esse vídeo que inspirou a temática de hoje, eu vou disponibilizar aqui, tá? Embaixo no descritivo do vídeo, para vocês verem depois, né? O vídeo que inspirou a temática de hoje. Mas foi fantástico. Quando eu vi aquele vídeo, eu assisti aquele vídeo, eu falei, não é possível. Isso aqui rende tema para Contatos Insólitos, porque é muito bom, né? Então, não teria por onde. Vamos falar a respeito disso, né? Então, Buda Brought, a Ordem Secreta da Vida. Vamos começar, então, falando, né, quem foi o Benoit Mandelbrot. Nem sei se fala Benoit, porque ele é polonês. Não sei se essa pronúncia está correta. Também não tenho ideia. Mas, enfim, né? Esse é o nome desse matemático aí, que ficou conhecido nos anos 80, né? Por ter desenvolvido aí, a matemática envolvida nos fractais, né? E parece que o nome também fractal foi ele que desenvolveu, né? Ele que cunhou o termo, né? E depois, nos anos 80 mesmo, ele começou a fazer algumas brincadeiras utilizando essa fórmula muito simples, né? Em sistemas computacionais para ter uma visualização daquilo que seria o que ficou conhecido nos anos 80 pelos fractais, né? E então, assim, até então, a gente, né, acho que é bom falar um pouquinho sobre os fractais, né, que são essas formas que se repetem na natureza, né? A gente possui, por exemplo, no brócolis, se você focar assim com uma câmera muito por perto dele, ele fica repetindo aquele formato, e é um formato que se repete ad infinitum, né? Você não tem uma finalização para isso. Bom, então, dentro dessa perspectiva dos fractais, ele foi brincando lá com os computadores para ter um modelo visual. E aí, o que acontece? Tem uma forma final lá que se parece, enfim, com uma figura estranha, assim, né? Que são círculos, que ficou conhecido como o conjunto de Mandelbrot, né? Que seriam alguns círculos, assim, interrelacionados através dessa fórmula, né? Que é muito simples, por sinal. E que ele vai repetindo esses fractais até gerar, num zoom maior, assim, nessa forma definida como conjunto de Mandelbrot. O que ocorre? Em 93, e aí aqui eu fiz uma pesquisa, falei para você, eu achei que era esse tal de Lyndon Evans, mas depois eu vi que estava errado, parece que não é essa pessoa. É uma tal de Melinda Green, que conseguiu desenvolver de uma outra forma a mesma fórmula dentro de computadores para dar uma visualização diferenciada, né? E o que ela fez? Ao invés de considerar os pontos dentro desse conjunto de Mandelbrot, ela analisou os pontos que escapavam, né, para fora desse conjunto. E aí ela foi dando uma carinha e quando ela teve, né, depois de algum tempo, ela teve uma surpresa, porque os pontos coloridos que saíam para fora dessa figura lembravam muito o quê? A figura de Buda, né, estilizada, obviamente, né, um ser humano sentado em posição de semilótus, lógico que é estilizado, né, perfeitamente humano, né, mas que, né, fez jus ao nome, né, Buda Brought. Então, vou deixar para você fazer os seus primeiros comentários, porque a partir daí a gente vai desenvolver várias ideias, né? Mas já falei demais aí para dar essa introdução. Fica com você. A introdução, como sempre, brilhante. Eu acho que é por aí mesmo. É mais um desses, entre aspas, mistérios que a gente acabou descobrindo e que se transforma num assunto recorrente dos nossos papos aqui. Isto é, aquilo que a gente acha que são áreas de conhecimento separadas, algumas pessoas acabam encontrando relações. E quando se atrevem a se aprofundar, veem que essas relações são muito maiores e mais interessantes do que elas imaginavam. E se tem mais tempo, interesse e curiosidade para estender, acabam vendo outras áreas de conhecimento que podem ser relacionadas e aí vai, né? Nesse caso, foi essa surpresa entre a matemática, entre aspas, e a espiritualidade, entre aspas, também, que nos chamou a atenção, né? Tanto é o título, esse vídeo que eu peguei, veio de uma série de um canal de um rapaz que faz desenhos de palestras e textos, vídeos, os mais variados que interessam a ele, geralmente voltados à espiritualidade ou transcendência ou conhecimento humano. E super interessante a maneira como foi, como ele desenhou também. Quem assistiu o vídeo vai ver como ele foi desenhando e trazendo
dentro do pacote matemática, Jung, uma série de outras coisas que a gente vai conversar aqui. Né? Sim, não, muito bom, né, cara? Mas acho que o primeiro ponto é justamente isso, né? Como é que, através de uma fórmula matemática simples, você chega na figura de algo que nos remete, né, indubitavelmente, a essa figura arquetípica da busca espiritual, que é um ser humano sentado em posição de semilótus, como se estivesse em posição de meditação, né? Assim, a priori, não haveria, né, nenhuma justificativa para algo assim acontecer. Porque, né, se você fosse analisar, isso poderia finalizar em qualquer tipo de figura, né? Qualquer outra coisa. Por que essa figura, né? E aí a gente pode especular a esse respeito, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto é a gente, e aí a gente vai, acho que vai demandar um certo tempo aqui, mas não tem problema. A gente tende a avaliar a matemática, eu acho que a ciência se apropriou da matemática de forma espetacular e assim, admirável, né? Mas eu acho que a matemática, ela é normalmente, pelo aspecto que a ciência acabou levando a matemática a ser entendida e a ser, principalmente através da tecnologia também, né? Que a gente se desenvolveu muito através da tecnologia, a aplicação da matemática em inúmeras disciplinas, né, que nos fez chegar até aqui, né, com comunicação avançada, tecnologia de satélite, né, enviando sondas para Marte. Tudo isso foi muito bom dentro do aspecto objetivo, mas eu acho que a gente subestima muito a matemática, e isso eu estou entendendo somente agora, recentemente, com algumas coisas que a gente vem discutindo, né, recentemente. Tem até um episódio que nós dedicamos à questão da relação entre matemática e a mente universal. Não lembro agora o número, nem também um título, para falar a verdade, eu não lembro também muito bem, mas a gente falou sobre isso. Então, eu acho que esse primeiro aspecto, né, como a ciência acaba utilizando a matemática de forma utilitarista, o que é bom, mas parece que não é só isso. Parece que os números e a matemática vão muito além disso. Acho que esse é o primeiro aspecto que eu acho interessante a gente explorar. Não, bem colocado. Infelizmente, hoje eu esqueci meu caderninho e minha caneta para anotar, mas vai ter que ser na raça. Hein? Quero ver. Agora você vai saber como eu me sinto. Então, eu vou tentar. Primeiro, antes de deixar passar, quando você fez menção à figura de uma pessoa em posição de semilótus e tal, olha que interessante, de uma certa maneira já virou um arquétipo global, planetário. Sim. Dificilmente uma pessoa que seja minimamente versada em inteligência espiritual deixará de reconhecer que essa é uma posição voltada a esse métier em qualquer lugar do mundo. Sim. Me surgiu agora essa ideia. Fechando esse parênteses, voltando para a matemática, eu acho que assumindo que a teoria do Big Bang é a que é vigente e onde tudo começou até que ela seja colocada abaixo, vamos assumir que ela é o princípio de todas as coisas, parece que depois da explosão da singularidade, uma série de coisas já estavam implícitas lá. As 4 forças do universo, a luz, escuro, uma série de outras coisas, quente, frio, e parece que também a matemática. O que é a matemática? Ouvindo você falar agora e depois lendo o descritivo que você colocou, o que seria isso senão a gente colocando uma parte nossa, especificamente mais voltada para o lado racional, tentando interpretar uma parte da realidade via uma linguagem. Ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem que a gente foi decodificando e até agora continua. A gente tem a tendência a achar que depois do terceiro colegial acabou todo o conhecimento matemático que existe, mas não, tem gente até hoje descobrindo outras coisas, tem paradoxos que ainda não foram resolvidos. Enfim, parece que a gente, para interpretar a realidade, cria vários mapas para tentar entender esse território. E a matemática é o ideal para a parte do território que significa exatidão, comportamento previsível, reproduzível em qualquer lugar, e não é à toa, e não foi por acaso que ela foi abraçada pela ciência e em qualquer iniciativa científica, a matemática vai estar direto ou indiretamente embutida e imbuída ali, né? Com toda certeza. E também me remete à ideia de que já discutimos também, né? De que como é que... Porque, assim, a matemática foi inventada, né? Ou ela foi descoberta, né? Então, de acordo com Jung, não, ela foi descoberta. Já existia ali embutida, embora toda a simbologia
dos números, por exemplo, isso tenha sido uma invenção humana. Mas, nesse episódio que eu não lembro o número nem o nome, mas vocês vão encontrar, se vocês tiverem curiosidade, no nosso canal aqui, a gente menciona que é espetacular essa ideia de que como que uma invenção humana de uma mente de um primata recém-descido das árvores pôde inventar uma linguagem, como você mesmo mencionou, que fosse capaz de reproduzir perfeitamente todos os aspectos da realidade. Então, a gente aqui nesse planetinha microscópico, na periferia de uma galáxia muito comum, né, foi capaz, né, com a nossa mente, de criar essa linguagem, né, ou de descobrir essa linguagem e demos a ela uma simbologia que está perfeitamente em uníssono com tudo aquilo que existe ao nosso redor. Aí a gente levantou essa bola que, pelo menos até naquele momento, a única explicação plausível para isso seria de que o universo também é mental. E, utilizando as nossas mentes, estávamos em conexão com essa mente universal, onde toda essa realidade estaria interligada justamente pela mesma realidade subjacente, digamos assim, que é essa mente universal. Então, acho que você se lembra agora, né? Por que a gente explorou esse episódio, né? E agora também me ocorreu... A gente tem a tendência, a gente, seres humanos em geral, a gente tem várias tendências. Uma delas é nos depreciarmos, o que é legítimo porque a gente não nos temos tratado bem e muito menos ao planeta e às outras coisas. Mas, enfim, existe um aspecto positivo nosso que a gente tende a não valorizar, por exemplo, a nossa descoberta de tantos mapas diferentes para tentar interpretar a realidade. Esse é um ponto. Segundo, o que eu ia falar é, a gente tem a tendência a achar que, às vezes, os tópicos, os temas que a gente descobre têm apenas uma fonte ou uma razão. E pode ser que não seja necessariamente assim. Exemplo, a matemática pode ser um tipo de conhecimento que estaria plasmado nos campos acásicos, no inconsciente coletivo, e algumas pessoas acessam. E também, não precisa ser excludente, ela pode ser produto de seres humanos recém-descidos das árvores, mas apesar disso, com um neocórtex muito bem desenvolvido, que tem uma capacidade de observação da realidade tão grande e profunda, ao ponto de poder cranear e buscar padrões que se repetem por todos os lugares. Algumas pessoas têm esse talento. Assim como algumas pessoas têm um talento incrível para reproduzir sons e criar melodias fantásticas que o mundo inteiro reconhece como uma melodia e não como um ruído. Muito bem, muito bem. Muito bem colocado. E assim, ouvindo você falar, também me ocorre o seguinte, eu, pelo menos, né, sempre tive essa separação muito clara na minha cabeça e estou começando a perceber que essa separação não existe. Foi eu, dentro das minhas precárias condições de pensar, de raciocinar e de refletir, que acabei criando essas separações entre os aspectos exatos ou aquilo que nós chamamos, né, de ciências exatas e ciências humanas, né? A gente define isso, a gente coloca ali um rótulo, né? Impomos limites à realidade, como forma talvez de conseguir lidar com essas coisas de uma forma mais prática, digamos assim, mas no final das contas elas estão completamente interligadas, né? Então, por exemplo, né, matemática e espiritualidade. Em princípio, para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até pouco tempo atrás. Agora eu começo a perceber que, peraí, existem mais coisas aí do que a gente costuma perceber, né? E a própria ciência, ela acaba sendo, né, fazendo essa bifurcação entre o mundo objetivo e o subjetivo, se encaminhando e explorando de forma esplêndida, inclusive, né? Sempre é bom colocar aqui para as pessoas não acharem que estamos contra a ciência, não gostamos de ciência. Não, muito pelo contrário, respeitamos demais e concordamos que sem a ciência e a tecnologia jamais estaríamos aqui agora. É de uma importância crucial para o nosso desenvolvimento, mas não é suficiente. Então, dentro desse caminho, dentro digamos assim, dessa bifurcação que pegou o caminho da objetividade, a matemática parece que se descolou desse aspecto do outro lado da bifurcação, que é o aspecto espiritual, né? Então, o que é insólito aqui no nosso papo é justamente essa tentativa de tentar unificar esses aspectos, né? E nada melhor do que o Buddha Brought aqui para a gente tentar compreender até onde isso vai, né? Bem colocado. Se não unificar, pelo menos procurar ou tentar vislumbrar possibilidades de ter pontos em comum, né? De novo, uma das minhas frases favoritas, né? Teoricamente, seria de se esperar que com o iluminismo e nessa separação do objetivo e o subjetivo,
as ciências com C maiúsculo fossem somente as ciências naturais, e que depois ficou física, química, matemática, mas antes eram as ciências naturais, até o título do primeiro livro do Isaac Newton. Depois ficou plasmado que seria física, química, entre aspas, a matemática, como o fundo de todas, e depois entrou a biologia. Todo o resto vinculado ao subjetivo não era considerado área da esfera da ciência. O tempo passou, séculos depois vieram e a metodologia científica um pouquinho mais ampliada é usada assim para se estudar o humano, a consciência, o subjetivo. Só os cientistas com C minúsculo ainda torcem o nariz, né? Cientistas com C maiúsculo já estão absorvendo isso, já estão tentando colocar tudo na equação. O que a gente pode tentar, o que o Buddha-Brot nos dá como alerta é, legal, se tudo são mapas para a gente tentar interpretar esse grande e fantástico território que é a verdade com V maiúsculo, que aliás é um termo que a gente usou há muito tempo e o Marcelo Greiser usou outro dia. Ah, sim, também por um vídeo que você compartilhou. Ou foi o Caio? Não lembro mais. Foi o Caio. Ah, foi o Caio. Foi o Caio. Genial da nossa parte, humanos, nenhum de nós, lembrando daquele termo que eu usei outro dia, que eu aprendi outro dia também, se os grandes temas são hiperobjetos, que estão além da compreensão de somente um de nós, e que a gente precisa de uma multi-abordagem de vários seres humanos para poder entender, seria de se esperar que a gente dividisse os mapas e o território em várias áreas diferentes para poder analisá-las a fundo, e faltou a volta, né? Faltou tentar juntar tudo no mosaico. Isso nem todo mundo se digna a fazer, por várias razões. Dá muito trabalho, cada um se especializa numa área e ficar nessa área e ir profundamente nessa área demanda tempo, energia, uma série de coisas que, evidentemente, eclipsa toda a possibilidade de ver o resto. Cabe às pessoas com uma visão mundicêntrica, um pouquinho mais de perspectiva acima da média, saindo um pouco do etnocentrismo, tentar buscar esses pontos em comum que a gente acabou descobrindo nesse vídeo, nessa possibilidade. Olha, se é uma coincidência, é uma tremenda de uma coincidência. E será que nesses mapas eles não se interseccionam em algum ponto? Pois é. Não acredito. Antes eu acreditava bastante em coincidências, eu estou cada vez acreditando menos nelas, né? Mas vamos lá, então. Ouvindo você falar também, me ocorre, porque me passa essa visão, né? Quando você menciona sobre o território e essas diferenças em termos de delimitação das partes, me passa a ideia da questão da diferença entre atenção e consciência, né? Então, a atenção vai, porque busca, objetiva, enfocar em um aspecto, né? E eu acho que a nossa sociedade acabou, né, com as especializações, ficando especialista, né? Justamente nesse picotamento da realidade, né? E o problema é que ficamos aí, né? Isolados, cada um na sua especialidade, e sendo muito difícil você fazer o caminho inverso que somente a consciência é capaz de fazer, que é de conseguir enxergar por cima, tentando entender como é que é o território na sua totalidade. E mais uma imagem que me ocorre, justamente uma coisa que você já sabe, porque você leu o livro da experiência que os astronautas possuem ao sair do planeta Terra, verem o planeta Terra como um todo, que eles acabam voltando de forma diferenciada para o planeta Terra. Tem até um termo que eles utilizam, The Overview Effect. Overview Effect. E que me passa justamente esse mesmo tipo de ideia, né? Então, é chegada a hora, e por inúmeras razões, né? Razões que envolvem a nossa consciência, o planeta como um todo, o momento histórico, de a gente necessitar, né? Fazer esse overview, né? De sair da especialização e do hiperfoco para tentar enxergar a coisa da maneira mais ampla possível, porque somente aí, né, chega de enxergarmos os outros como os inimigos, né, ou os outros países como inimigos, culturas diferentes como diferentes da nossa, e sendo assim, por ser diferentes, coisas que devem ser combatidas, e tentar enxergar esse planeta como um todo, né? Genial. Duas observações que... É legal que a gente vai falando e vai ocorrendo coisas, né? A gente vai ouvindo. Isso é legal porque mostra que a gente está prestando atenção, ao contrário do que a maioria das conversas que as pessoas têm hoje em dia, a gente presta atenção. A ideia da especialização, sabe o que me ocorreu? Também você me fez lembrar? O quanto a medicina avançou na sua especialização, mas quanto se perdeu também
no sentido de que muitos médicos hoje eles são especialistas no rim direito. Olha, o rim esquerdo não é minha área, vai falar com o doutor fulano. E agora, nos últimos tempos, está tendo essa espécie de renascimento de, olha, aqueles médicos da família, aqueles médicos gerais, tal, são necessários, porque o corpo é mais do que um conjunto de órgãos, e colocando, inclusive, toda a parte subjetiva dentro. Não faltam livros hoje, não faltam pessoas alertando para o fato de que a primeira pergunta que o médico deveria fazer para um paciente é como você está, como é que é a sua vida, não o que você está sentindo ou o que eu estou lendo no seu prontuário. Né? Isso está sendo revisto e acho que é bem essa a ideia. Uma volta da super especialização para tentar ver o corpo completo, o território da maneira complexa, não as suas partes. Aliás, parece que todo o território é muito mais do que a soma das suas partes. Sim, todo, parece que sem exceção. E com relação ao Overview Effect, que eu acho, sabe o que me chamou a atenção? Não há pessoa que tenha aberto qualquer livro de geografia no planeta que não tenha visto foto da Terra. Não há. Todo mundo viu a foto da Terra, com maior ou menor grau. Se usou o computador, viu em 3D e tal. Mas parece que a experiência de estar lá é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente tem batido muito a tecla e nós que experimentamos muitas coisas, e todo mundo que está ouvindo também sabe, é diferente ler, é diferente ouvir, é diferente saber sobre do que experimentar. Parece que essa experimentação de ver o planeta de fora é extremamente impactante. Não, com certeza, cara. Bom, tentando retomar a ideia do Buddha Brought, já que a gente está falando dos números, e justamente os números e a matemática que foram capazes de formar aquela bela imagem. Aliás, a imagem vai estar no vídeo, tá? Vai estar no descritivo, na figura inicial do vídeo. E tem na internet, vocês acham facilmente essa figura do Buddha Brought. É só digitar aí que vocês conseguem achar como é que seria essa imagem afinal. Mas o que acontece? Os números, de forma utilitarista, vistos simplesmente como são normalmente vistos, são simplesmente figuras abstratas, né, que representam uma ordem de grandeza. Porém, o Jung acreditava que os números não apenas representavam quantidade, mas também qualidade, né? Uhum. E isso também é bastante interessante, né? Então, por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos básicos que tinham no livro, inclusive, no vídeo, e eu vou tomar emprestado aqui. Que seria, por exemplo, o número 1 representando o quê? A unidade. Né? Então, mais do que simplesmente ser uma figura que representa uma quantidade, ele representa algo qualitativo, que é a ideia de unidade. O número 2, por exemplo, a ideia de dualidade, né? Ou de opostos, né? Ou de conflito entre esses opostos. O número 3, por exemplo, a trindade, né? De repente, a volta do equilíbrio, como um terceiro elemento para fazer a interligação entre as partes opostas. Uhum. Então, assim, para o Jung, era muito mais do que simplesmente números ou formas abstratas, ordem. Bom, para ele eram arquétipos de ordem, né? Os números eram arquétipos de ordem. Que eu concordo também, né? Que a ordem, meio que contra a entropia do universo, acaba também dando um molho, né? Também estamos falando aqui de dualidade, né? Entropia e ordem, né? Mas como é interessante esse aspecto, né? De realmente o número ser muito mais do que a representação de uma quantidade, mas também ter ali um significado, um sentido por trás. Bem colocado. Me fez lembrar, como sempre, você fala, me faz lembrar um monte de coisa. Parece não. Ideia minha, ideia de algumas pessoas. Tudo que está um passo atrás do não dual, do profundo, é dual. No mínimo dual. E a nossa tendência humana é sempre ver por um lado ou outro, tentar maximizar ou dar mais importância para um lado ou outro. Então, a ideia da importância quantitativa da matemática, ela fala por si só. Todo o sistema, né? Todo o sistema mundial de linguagem, independente do idioma que as pessoas falem, ela está lá plasmada. Quando Jung vem, e aí um parênteses, está aí um exemplo claro de um ser humano que foi capaz de sentar e observar parte dessa realidade e entender alguns dos seus meandros e criar alguns mapas. Sim. Bem interessantes. O inconsciente coletivo é um mapa para entender isso. Ele foi além, ele conseguiu sair dessa ideia de um rótulo que estava pré-programado
e enxergou outro. Equânime. Os dois podem conviver, eles não são excludentes. E mais, provavelmente existem outras maneiras de se enxergar que a gente não está levando em consideração agora. Em outras palavras, como diz muita gente do pessoal da teoria integral, a realidade, o grande território, não passa de uma série de perspectivas diferentes. Cabe a nós procurar enxergá-las e integrá-las para criar o grande mosaico, para criar um mapa que seja grande o suficiente que consiga chegar o mais próximo possível do território. Muito bem. E falando em mapas, como você falou várias vezes aqui, cara, não tem como escapar dessa especulação aqui, que é o seguinte, né? Por que essa figura? Por que essa imagem? Por que a imagem, né, de um ser sentado em posição de semilótus? Bom, arquetipicamente falando, nos dá para quem busca, para quem é buscador da verdade, para quem busca conhecimento, para quem não se contenta com o comum, com o usual, de que a busca espiritual faz parte desse caminho, né? E o que não seria a busca espiritual senão um mapa, né, para algo que nos impulsiona numa determinada direção, né? E olha que interessante, né? Os números também sendo enxergados não apenas como quantidades, mas também como qualidades, podem ser um mapa para isso, né? Então, assim, é interessante a gente perceber também como que pode ter aí uma pista de que qual seria, na verdade, o caminho de volta para casa, essa reintegração, né? Ou seja, parar dentro, ou seja, você parar, né, de ter essa mente de macaco pulando de galho em galho, e ficar mais contemplativo, prestar atenção em quem você é, o que você está fazendo aqui, quem você é, afinal de contas, e a partir daí fazer essa peregrinação, digamos assim, em direção ao profundo. Bem colocado, bem sacado, não tinha pensado nisso. Quer ver outra coisa? Não sei porque, se me fala, me veio a imagem do próprio Buda Brot, no âmbito da espiritualidade, procurando exemplos de números, de matemática em cima. Não é uma, nem são duas, nem três as correntes que falam de 7 corpos, Sim. 7 chakras, 3 dimensões. E a assim Trindade. Assim por diante. Pai, Filho e Espírito Santo. Exato. Se tivesse aparecido depois, ouvindo você também, se tivesse aparecido no resumo depois de toda a iteração dos vários fractais ali, se tivesse aparecido uma figura ou uma imagem que fosse muito parecida com uma cruz, provavelmente ela seria apelidada de outra maneira, Sim. não de Buda. Então, volto a dizer, o mundo já tem alguns arquétipos formados agora, também voltados para esse lado espiritual. Do Oriente virou o Buda, mas não é a única, mas é a mais famosa, e do Ocidente virou o cristianismo, Jesus e uma série de outras coisas. É incrível como a gente já tem algumas coisas plasmadas que estão escancaradas na nossa cara, e a gente acho que a gente às vezes se perde na parte pequena, na parte que é fundamentalista, na parte que é exotérica, a parte que é só exterior, e esquece daquilo que está apontando, como você falou, para dentro, ó, que pode levar a uma transcendência, como se fossem faróis e signos que estão aí, que nem todo mundo consegue interpretar. Sem dúvida, porque é justamente essa ideia da exploração do mundo objetivo que o iluminismo proporcionou de forma, mais uma vez, espetacular, mas que vem trazendo também a reboque inúmeros problemas. Eu acredito que a gente somente vai se salvar mediante esse oposto, ou seja, integrando o aspecto subjetivo. Então, não vai ser lutando no mundo fora, brigando com as pessoas fora, fazendo passeata fora, que a gente vai conseguir, com o nível de consciência que nós temos, chegar onde precisa chegar. Vai ser indo para dentro, porque aí você vai fazer a mudança no único lugar possível de mudar, que é dentro de você mesmo, né? Então, acho que fica aí a dica, né? Que o Buda Brot nos mostra, nos revela. Gente, no final das contas, aqui está o caminho, né? Ou seja, não estou falando o caminho no sentido de escolher o budismo. Isso é uma representação arquetípica, né? Da interiorização, ou seja, da busca de você entender quem você é e o que você está fazendo aqui, né? E como sendo peças de fractais, que também é muito interessante isso, cara. O fractal está presente em todas as naturezas e como que parece que a mente também, ela se comporta de maneira fractal, digamos assim, né?
onde não há um limite visível. Como mencionei no início aqui do episódio, o limite ali foi a minha própria mente que criou. Mas em termos de consciência, não há um limite, né, pré-determinado. Então, que legal, lógico que é uma analogia, é uma metáfora, mas essa ideia de que os fractais também seria uma forma de nos dizer que, gente, vamos prestar atenção porque a coisa é infinita, não está nesse mundinho, não está nessa forma tacanha de enxergar as coisas. Ela se encontra em algo muito mais amplo que vocês precisam explorar e vocês estão marcando toca. Não, e de novo, o que você falou requer uma capacidade mais uma vez, de observação que tem que superar a parte egocêntrica e etnocêntrica, né? Quem não está enxergando, quem está só preocupado em sobreviver e está enxergando no outro como inimigo, não vai ver essa capacidade. Voltando no que você falou no início, os fractais e a própria equação áurea, aqueles números que a gente vê reproduzidos em todos os lugares, todo mundo, ou muita gente já deve ter visto aquela ideia de aproximando um microscópio do olho de uma abelha, ele vai apresentar formatos muito parecidos com um brócolis, como você falou, com um girassol, como você falou, infinitamente para baixo e infinitamente para cima. Não é à toa que os formatos de galáxias e supergaláxias são espirais. Exato. A gente tem espirais em todos os lugares, dentro e fora da gente. O outro aspecto que é muito interessante, vai tangenciar o que a gente está falando agora, apesar de muita gente estar anunciando por megafone há muito tempo essa ideia da importância de se olhar para dentro e se prestar atenção, por que ainda não se tem isso massificado? Eu tenho certeza que está muito maior do que era antes. Está muito maior do que nos anos 80, quando surgiu, os anos 60, 70, quando surgiu o termo nova aérea, os anos 80, quando a ideia da autoajuda ganhou volume e tração, hoje é muito maior. E tem muito mais volume do que isso. Mas eu acho que ainda, como a gente está, como população planetária, dos 8 bilhões que temos no mundo hoje, uma porcentagem grande, 60%, ainda olhando o outro como um inimigo, como não estendendo o pronome nós, a tal ponto de transcender ideologias, divisões geográficas, políticas, econômicas, etc., não vai dar. A boa notícia é que nunca faltaram fontes para que isso pudesse acontecer. Tá aí. O problema é que o crescimento depende muito da pessoa. Aquilo que a gente já falou aqui. Quem não morre jovem envelhece, mas nem todo mundo que envelhece amadurece. Assim como uma criança, no começo, ela é só egocêntrica, ela não tem uma diferença entre ela e a mãe, até o dia que ela consegue ter uma diferenciação entre a mãe, até o dia que ela consegue ter uma diferenciação entre ela e o coleguinha dela. Muita gente para aí nessa ideia do o outro é meu inimigo, até ele conseguir continuar crescendo, não só fisicamente, mas psicologicamente, em todos os outros aspectos, emocionalmente, interpessoalmente, etc., para poder entender que a realidade, esse território é muito mais amplo, precisa ser explorado, muita gente já o percorreu, desenhou uma série de mapas aí, estão à nossa disposição, nunca tivemos tantos mapas tão fáceis à disposição. Mas requer o quê? Enxergar, se dedicar, abrir mão do que eu quero para o que eu preciso, reconhecer do que eu preciso é mais importante do que eu quero, e assim vai. Muito bom. Você falou tantas coisas que eu agora nem sei. Deixa eu ver aqui o horário. A gente tem horário ainda, tem 34 minutos. Temos ainda um tempinho para queimar, né, cara? Porque são tantos aspectos importantes e, lógico, né, que, como você mencionou, na medida que a gente vai falando, a gente vai explorando, vão surgindo como fractais, né, ideias novas. Então, mais uma vez, né, essa ideia do incluir, né, integrar e depois transcender, não tem por onde, né, você escapar disso. E me fez pensar também, embora já falasse, pô, mas de onde que veio essa ideia? Não sei, cara. Durante a sua fala isso surgiu. É melhor. Que a ideia de muitas pessoas em seu leito de morte acabam tendo essa ideia da reconciliação. Percebendo que, puxa, briguei com tanta gente, ou fiquei magoado com tantas pessoas, ou deixei de abraçar tantas pessoas, deixei de pedir desculpa para tantas pessoas. Percebo que eu preciso buscá-las, reintegrá-las à minha vida, como uma espécie de uma catarse interna, assim, onde a partir daí a pessoa se redimisse dos seus próprios pecados, né? Então, isso é muito comum, né? Como isso também não é outro mapa, né? Para essa ideia de que a direção da consciência, tudo bem, ela pode descer, mas ela também
pode subir, né? E a busca espiritual aponta para cima, né? Lógico que para cima é uma figura de linguagem, mas eu quero dizer que o para cima Evolui. seria amplitude, né? E não concisão, digamos. Então, também nisso, parece que a gente acaba encontrando nos fractais essa ideia de, né, mostrando para nós que, olha, a consciência ela precisa se expandir, ela precisa ampliar os seus horizontes, ela precisa sair de onde está para vocês entenderem o contexto no qual vocês estão inseridos, que ele não é tão pequeno assim como vocês estão achando. E se vocês não saírem desse cativeiro consciencial, vocês vão acabar se matando, como é o nosso caso hoje em dia, né? Então, todos nós temos diversos tamanhos de cativeiros, né? Temos os nossos cativeiros mentais, cativeiros emocionais, cativeiros sociais, culturais e planetários. Então, como que parece que tudo leva a essa ideia de que, olha, para transcender, precisa incluir, né? E não adianta você querer excluir. Vai ter que colocar todo mundo, como você gosta de falar também, dentro desse trem. Nem que os retardatários fiquem lá nos vagões lá de trás, mas eles precisam ser incluídos para que o trem consiga chegar no seu destino, né? Muito bem colocado. E essa ideia do incluir que você falou, me veio agora essa área que você tá envolvido agora. Por que a gente teria que incluir? Porque passamos boa parte da vida reprimindo, terceirizando em outros, né? Projetando ou colocando dentro de nós mesmos, separando dentro do nosso ego aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita e não enxergando aquilo. Voltando um pouco que eu gostei da ideia da reflexão do leito de morte. Por que isso aconteceria, né? Talvez, por um primeiro momento na vida, para muitas dessas pessoas, elas reconheceriam, aquilo que eu sempre suspeitei, isto é, a finitude, está chegando. Aqui não tem como escapar. E agora eu tenho muito pouco a perder. Porque enquanto eu achava, talvez, eu cobrando com você, enquanto a gente acha que tem alguma coisa a perder, a gente não dá o braço a torcer. Sim, pode ser. Não tenho mais o que perder, já foi. Agora, mesmo que eu encaro as consequências que vierem, se eu tiver que pedir perdão para alguém, se eu tiver que reconhecer um erro que eu fiz aquilo, acolá. Sem contar daquilo, a gente já conversou uma vez, eu li o livro de uma enfermeira que trabalhou com pacientes paliativos. Os clássicos arrependimentos no final são muito comuns. A maioria é não viver a vida que eu deveria ter vivido, eu deveria amar mais as pessoas, deveria ter sido mais autêntico, enfim. Por que a gente espera até o final? Essa resistência mostra bem essa ideia de que esse tipo de pessoa, tudo indica, não foi fundo nessa ideia da viagem interpessoal. Sim, com certeza. O externo foi muito mais importante. A imagem, as máscaras, as personas tomaram conta. Porque a ideia é você se perder no mundo objetivo, se esquecendo do mundo subjetivo, né? Mas, cara, preciso voltar porque tá vindo uma imagem na minha cabeça aqui, batendo toda hora, então vamos voltar nisso aí para ver onde vai dar, né? Bora. Que é a questão de que nesse episódio que nós falamos sobre as conexões entre a matemática e a mente universal, eu falava, né, eu dei alguns exemplos que você não consegue achar matemática na natureza, né? Então, por exemplo, você não consegue achar uma cachoeira de algoritmos, ou você não consegue achar, de repente, uma árvore de números primos, né? Então, é uma coisa que, obviamente, foi o ser humano que inventou, porque você não consegue achar isso no meio ambiente natural. Ainda assim, né, seres humanos, nós que somos parte intrínseca da natureza, somos a natureza, né? A gente gosta de falar que fazemos parte, nós somos a natureza. Fomos capazes de descobrir de forma codificada, digamos assim, essa ordem subjacente a tudo que existe, né? E para que haja uma correlação, que você mencionou no início do episódio, exata e precisa, para mim, mais uma vez, é uma prova cabal de que realmente o universo é mental. Porque se criamos isso com a nossa mente e isso bate com a natureza lá fora, significa que o lá fora, que não é tão lá fora assim, né? Se você for pensar na ideia da unidade, também é feito de mente. Logicamente, não é a mente humana, não tem esse caráter antropomórfico, digamos assim, mas também possui nessa sua essência subjetiva, como nós possuímos, também as mesmas bases. Né? Muito o que você acha colocado, disso? Genial. De novo, é um lado positivo da fantástica ideia da evolução na natureza, de que nos criou com essa parte do neocórtex que é capaz de interpretar
essa realidade, esse território e criar esse mapa. Inclusive, se a gente não vê os números numa árvore, mas a gente é capaz de dar qualidade até numérica nela, quando a gente diz coisas como essa espécie é única, ou essa espécie tem um gêmeo ou uma gêmea, ou é uma trindade que forma... Enfim, a gente mesmo, sem perceber, também está dando qualidade em quantificações que a gente precisa. Se for necessário contarmos quantas árvores, quantas plantas, quantas espécies existem, vamos ser capazes. Criamos a matemática para isso. Mas também, sem perceber, também qualificamos e usamos isso no nosso dia a dia o tempo inteiro. Sim, sem perceber, né? Tá aí, as dicas estão aí o tempo todo, né? Deixa eu ver quanto tempo temos ainda. Temos aí 20 minutos, então tranquilo. Então. Não, beleza, cara. E assim, como essa capacidade, né? Porque da mesma forma que a nossa mente, né? Muitas pessoas que começam a praticar meditação reclamam, né, dessa incapacidade de parar os pensamentos, né? E meditação, alguns tipos de meditação trabalham com esse tipo de técnica, mas a coisa é muito mais ampla, né? Não dá para você achar que a meditação é apenas isso, né? Mas você tem também aquelas meditações mais contemplativas, onde você percebe os pensamentos passarem, né? E como é essa ideia da associação e dissociação, que também já exploramos em outros episódios, né? O universo da associação de ideias e como a mente é perita, é capaz de fazer isso de forma esplêndida, né? Então, você vê, eu acho que também o apelo de Buddha Brot é justamente esse salto, né, da matemática para a espiritualidade, nos dizendo o quê? Há associações, elas existem, estão aí. É a gente que não enxerga, é a gente que dentro do nosso paradigma se recusa a enxergar essas associações, né? E a dissociação, justamente como... A gente poderia discutir isso também num episódio inteiro a respeito, né, dos processos dissociativos que são inúmeros e abundantes na natureza, né? Mas também parece que eles promovem uma jornada, né? A dissociação promove uma jornada. A partir de agora, você, dissociado do todo, vai empreender o seu caminho, né? Mas o quê? O retorno, ele é por meio de associação, né? Ou reassociação com a mente maior. Então, me parece que o Buddha Brot também aponta nessa direção, né? De que, olha, o retorno, a volta, que vocês querem, lógico que é uma volta metafórica, porque nunca saiu daqui, né? Mas que possuímos nós, como os próprios fractais possuem, né? Essa repetição, fórmulas ou, digamos assim, a essência do próprio Criador, que somos nós mesmos, né? E qual não seria, de repente, assim, o grande... como posso dizer isso? A grande ironia, digamos assim, do Buddha Brot, no final das contas, de nos mostrar que, olha, aquilo que você está buscando, na verdade, é você mesmo, sentada nessa posição. Ou seja, estão aí todas as respostas, aquilo que você procurou em todas as religiões, em todas as filosofias, estava o tempo todo aí contigo, guardado no lugar mais secreto possível, que é dentro de você mesmo. Muito bem colocado. Você acabou de fazer, parece que um resumo de todas as tradições perenes, de todas as linhas espirituais com E maiúscula autênticas, que mostram o seguinte: ao contrário do que a gente pensa no começo de uma jornada espiritual, não existe a busca. A busca é justamente aquilo que te impede de reconhecer aquilo que já está presente no aqui e agora. Exato. Pegar um exemplo. Paulo Coelho, quando escreve O Alquimista, a viagem de Santiago, que ele sai o mundo inteiro para buscar e aquilo que ele encontra no pé da mesma árvore de onde ele começou a jornada. A jornada do herói. Enfim, vários de nós, seres humanos, já fomos capazes de desenhar esses mapas e demos várias histórias diferentes em vários idiomas diferentes. Contamos essa história para todos os gostos. Alguns aprendem as lições mais cedo ou mais tarde, né? Outra, isso é uma coisa que a gente também pode voltar a conversar. Na jornada humana, na nossa jornada dissociativa, em busca, na volta do profundo, muitas coisas podem dar errado. Sim. Faz parte, está escrito no código-fonte lá. É a disfuncionalidade, está lá escrito. Acontece. Nós fomos capazes de mapeá-la há 120 anos, reconhecemos isso formalmente no Ocidente, estamos botando em categorias e discriminando cada uma dessas disfunções, e já temos alguns tipos de tratamento muito eficientes, muito interessantes. Isso não era visto durante os últimos 3.000 anos, nenhuma das linhas espirituais conseguia enxergar isso, nenhuma delas. Isso é mérito de nós. Isso é uma parte de quê? De novo, algumas pessoas como
Freud, toda a turma dele lá da Alemanha, da Áustria naquela época, foram capazes de observar os seres humanos de uma maneira externa, com pouco tipo de julgamento e deixando o quê? Que o interior delas viessem à tona sem meter o bedelho, sem julgar, apenas ouvindo e deixando que viesse à tona aquilo que já estava lá. Exatamente. Já estava lá. E o já estava lá, aproveitando o gancho, também a gente pode falar sobre esse verbo também tão utilizado, né, nos meios espiritualistas, que é o despertar. Então, assim, o despertar também é muito disso, né? Poxa, não é que você vai ser uma coisa diferente, já está aí, você só precisa enxergar, despertar para essa coisa que já existe ali, né? Assim como às vezes eu paro para pensar sobre isso, né? Da morte ser algo parecido assim como um despertar de um sonho, né? Onde você finalmente, poxa, estava vendo aquele sonho, né? Você achava que era o avatar dentro do seu próprio sonho ali, com o qual você se identificava, e no momento que você acorda, esse avatar, pum, é eliminado, né? Enfim, completamente, né? Desaparece, some, morre, né? Mas você acorda simplesmente, tipo, era só um sonho, né? Que talvez a morte seja algo assim, né? Num outro nível de realidade, num nível de complexidade talvez, e muito provavelmente perplexidade muito maior do que acordar de um sonho, mas eu acho que a situação não é tão diferente assim, se a gente parar para pensar, né? Muito bem colocado. Acho genial. Eu acho que, de novo, as várias tradições ao longo dos milênios também criaram mapas para poder tentar dar conta do que seria isso depois do advento dessa tal morte. Existem os dois extremos, desde aqueles que acreditam, e é legítimo que acreditem nisso, é só isso que existe, ponto final, voltamos a ser átomos e poeira cósmica, ou não, existe uma transcendência aí, viemos de algum lugar desse não dual e várias dessas linhas criam mapas diferentes para poder tentar explicar como seria isso, esse despertar. Gente, nesses milhares e milênios de tempo que passou desde que o primeiro conseguiu experimentar algumas coisas transcendentais que foram além e deixaram mapas, não faltam referências para isso. Quando, por exemplo, Teilhard de Chardin diz que, ao contrário do que a gente acha, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais tendo uma experiência humana, resumiu o que você acabou de falar em 2 linhas. Ele é muito mais competente do que eu, né? Não teria como eu chegar aos pés dele. Imagina o tipo de experiência ou que profundidade de contemplação, meditação um cara desse foi capaz de ter. Sim, sensacional, né? De uma clareza. São vários, né, que experimentam isso. A diferença isso é que é o mais fascinante. Ninguém tem o mapa, porque todos os mapas são rascunhos. Todo mapa, todo bom mapa, ele dá conta de explicar e nos ajudar a entender bastante o território. O exemplo que eu gosto de dar é do Waze. O Waze é sensacional como território do mapa viário, perfeito. Mas a realidade do mapa viário é muito maior. Ali tem vida, ali tem o imponderável, né? Exato. Todo bom mapa dá conta de explicar um pouco do território, mas o território é muito mais vívido. E quando a gente tem experiências transcendentais, transpessoais, todo mundo que receber essa experiência afirma, faltam palavras, mesmo que eu consiga descrever, mesmo que eu seja um poeta, vai faltar subsídios para tentar dar conta, porque a realidade não é reduzida a um mapa, porque até o idioma é um mapa. Falando em poeta, lembra do contato da Jodie Foster, quando ela sai e fala, deviam ter trazido um poeta para cá, porque eu não dou conta. Então, isso é uma das muitas sacadas boas do livro e do filme, né? Ela reconhece, era um cientista que tinha que estar aqui para dar conta de explicar e entender todas as coisas, mas na hora que eu sou impactada por essa beleza absurda, eu não tenho condições de compreender, só posso sentir. É verdade. E, inclusive, a própria imagem de Buddha Broad é uma referência a isso, né? De que, no final das contas, de um modelo matemático simples até, você tem esse deslumbramento de uma imagem super bonita, que está mais relacionada justamente a um poema, ao invés de uma equação matemática num quadro negro, né? Sei lá, algo assim. Todo mundo é capaz de conhecer o formato de uma equação. Vai ter uns símbolos parecidos, vai ter os sinal de mais, menos igual.
E todo mundo, ou uma grande parcela da humanidade, vai ser capaz de reconhecer aquela figura naquela posição. Sim, exato. Muito legal. Muito legal, cara. E me passa também essa ideia de que a gente acaba pecando muito, né, cara, por essa ideia justamente do mapa, né? Que foi o que a ciência acabou, ou os materialistas acabaram pegando nessa ideia de confundir um mapa com um território, né? Então, quando eles falam que o materialismo apregoa, né, que assim, o universo é feito de matéria, a matéria, enfim, é a base de tudo aquilo que existe, de que, na verdade, experimentamos isso que nós entendemos para o mundo material dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. É o cérebro que produz a consciência, né? E então, quando você morre, obviamente, com a morte cerebral, sua consciência simplesmente desaparece, né? É essa ideia de confundir o mapa com o território, porque, mais uma vez, né, livros, gurus, todos eles são mapas, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse mapa e vai ter que caminhar, você vai ter que explorar esse território. Experimentar. Né? Você vai ter que experimentar. Então, a ideia da experimentação, embora o cientista, na prática, ele precisa fazer experimentos de laboratório, é uma coisa ainda assim muito artificial, né? Porque, por metodologia, ele precisa se é que isso é possível, né, se isentar dessa subjetividade, né? E agora também, né, apelando para a física quântica, sabemos, né, que isso achava-se que era possível, mas em níveis subatômicos a coisa começa a ficar complicada, né? Onde a consciência da pessoa que está fazendo o experimento interfere no resultado daquilo que você está tentando buscar, a isenção, né? Então, é interessante esse aspecto também, né, dessa confusão entre mapa e território. Não, bem legal. E olha que interessante. Por que eles se perdem? Por que eles não? Vamos nos colocar na jogada também. Por que a gente se perde? Quando a gente se aferra muito, é a tal de um dos princípios básicos da nossa fonte de sofrimento. Quando a gente se apega, a gente se ferrou. Sim. E quando eu me apego a um mapa que dá conta de um monte de coisas, e um monte de coisas importantes, por exemplo, as equações físicas e matemáticas dão conta assim dessa realidade macro. E eles vão até dizer assim, olha, não independe do observador se a sonda que agora está, o robozinho que está agora lá em Marte está mandando sinais ou não. Independente de quem está observando, ele está fazendo isso. É verdade. Nesse mundo macro, independe do observador uma série de leis físicas que existem por aí. Bárbaro. Mas nesse outro campo que existe do universo das micropartículas, não funciona. A parte do observador influencia sim. Qual é o grande pulo do gato? Se eu não me abrir para tentar entender e colocar todos os mapas sobre a mesa e tentar reconhecer que eu não tenho conhecimento, humildemente eu não consigo enxergar a relação que existe entre todos eles, essa relação existe. Eu é que não estou enxergando. Exato. Eu é que não estou enxergando. Esse é o ponto. Ainda. Hoje, um indivíduo não consegue. Talvez daqui a algum tempo nós consigamos enxergar. Ou talvez ela esteja num outro plano. É aquela história. Se a física cuida da fisiosfera, de tudo que é inanimado, ela dá conta do recado perfeitamente. No momento que entra a vida e surge a biosfera, ela está limitada. A biosfera vai além, ela transcende a fisiosfera e dá conta do que é a vida. A física não apita na vida. Ela não apita. No momento que entra a mente e entra a noosfera, transcendeu a biologia. A biosfera não dá mais conta da mente. É outra esfera aqui. E assim por diante. A noosfera, a teosfera e vai. A humildade de reconhecer, olha, tem camadas, perspectivas que eu não estou enxergando, mas que estão aí. Se partir dessa premissa, já começa a ficar interessante o jogo. Sim. Existe a relação, eu não estou enxergando agora. Deixa eu ver se alguém já me deu algum mapa perdido por aí, tal, que pode me dar outras maneiras de ver. Porque outra coisa também que me ocorreu agora é, infelizmente, a ideia do apego, a ideia do aferrar-se a uma ideia, acaba eclipsando e nos impedindo de ver outras possibilidades. Sim, com certeza. E você utilizou uma analogia que acho que é fundamental no nosso papo aqui, que é essa ideia de que precisamos de vários mapas para dar conta desse território todo, né? E a gente, o que acontece? Nessa questão do apego, é muito fácil você achar que o mapa que você tem em mãos, ele vai dar conta de responder ao território inteiro. E não é verdade. Então, precisamos de outros mapas,
né, de outras pessoas que possuem outros mapas também, para que a gente tenha uma ideia desse todo, né? E juntar todos esses mapas numa mesa, né, nos debruçarmos sobre eles, para entender que cada um tem no seu mapa em mãos, se trabalhar em conjunto vai muito mais longe do que ficar apenas, né, egoisticamente com o seu mapa ali, batendo na mesma tecla, achando que o seu mapa vai responder a tudo e a todos. Né? Muito legal. E agora que me ocorreu, o nome da rosa. Antigamente era muito difícil saber quem sabe o quê, como é que estavam os conhecimentos, tinha muita coisa que estava em bibliotecas perdidas. Hoje está quase tudo acessível a nós, está quase tudo digitalizado. Mesmo que esteja perdido em algum lugar, é possível saber em que lugar é esse e ter acesso àquilo. Nunca tivemos tanto acesso a tantos mapas. Legal, mas assim, aí eu vou propor um desafio, porque assim, tem muita informação, tem muito dado, nunca acho que tivemos tantos dados e informações em nossas mãos, aliás, literalmente em nossas mãos, porém, muitos dados sem sentido. E eu acho que o apelo aqui é a gente buscar esse sentido nas coisas, né? Como a gente está tentando aqui buscar o sentido nos números, né? Porque, assim, a informação subjacente, ela... Por isso que a ideia, né? A ordem secreta do universo, do mundo, de tudo aquilo que existe, é você ser capaz de dar esse passo além, né? Adiante, né? Mais amplo e conseguir enxergar essa ordem subjacente, né? Porque se você ficar muito preocupado com os detalhes, você vai ver que tem muito ruído e muito dado sem sentido, né? Então, não faltam dados, não faltam informações, não faltam desinformações também, né? Infelizmente, isso cria muito ruído e muita confusão, né? Então, estamos num momento muito confuso de nossa história. Então, acho que somente fazendo esse movimento, essa capacidade de enxergar as coisas de uma forma mais ampla, enxergando a unidade por trás de tudo aquilo que existe, é que a gente vai conseguir se salvar, né? Muito bem colocado. Nunca teve tanto dado e a nossa capacidade de processá-los não avança muito. Sim. Criamos extensões, máquinas, computadores para fazer isso, mas falta muito ainda organizá-los. Duas coisas que me ocorreram. Assim como um sinônimo de inteligência cognitiva é a capacidade de ver padrões onde eles existem, uma disfunção cognitiva é enxergar padrões onde não existem. Sim. E muita gente está enxergando coisas onde não tem. Excelente. Segundo, outra maneira de tentar chegar aos vários mapas é reconhecer os diferentes tipos de inteligências. Estamos falando agora há pouco, antes da gente começar o nosso papo, algumas pessoas têm inteligência linguística. Elas são capazes de reproduzir idiomas diferentes, aprender rapidamente outros idiomas e não sabe por quê. Algumas pessoas têm inteligência musical muito grande, ouvem um tipo de melodia e são capazes de reproduzir automaticamente. Algumas outras pessoas não têm tanta. Quem não tem faz o quê? Chora? Não, estuda. Mas muitas... Entender os vários mapas e o grande território requer todas essas inteligências. Espiritual, emocional, interpessoal, matemática, musical, espacial. Tem gente que não consegue... É muito fácil falar da teoria das cordas e das 11 dimensões. Fecha o olho e imagina 11 dimensões. Não dá. Impossível. Não tem por onde. É difícil. Mas cara, então, precisamos de tudo isso. E acho que daqui a pouco vamos precisar também terminar o nosso programa aqui, né? Porque já estamos chegando perto do final. Mas, cara, é isso. Eu acho que, assim, pela proposta inicial, acho que a gente conseguiu dar conta do recado, né? Mais uma vez, né, sempre dentro dessa ideia do improviso, né, para quem está chegando agora, pulando em paraquedas no canal aqui, a ideia de Contatos Insólitos é sempre promover um papo da maneira mais profunda possível que nós conseguimos, mas de forma improvisada. Lógico, tem uma temática, né, que a gente sempre propõe, e a discussão ou a exploração a partir dessa temática ela é livre, né, dentro de uma proposta de crítica aberta, digamos assim, né? Mas é o improviso que sempre impera. Então, muitas vezes a gente acaba tropeçando em algumas coisas, né, viajando demais, tendo que voltar às vezes, né? Mas é própria da mente de macacos assim, descidos das árvores como nós. E tenho certeza que os vários mapas foram construídos assim, empiricamente, erro e acerto, e olha, por que não isso? Explorando. E quantas vezes, em vários desses escapes que a gente fez, surgiram 2 ou 3 temas de papos que a gente viu depois, que não estavam previstos, né? Exatamente. Também acaba sendo uma fonte de criatividade, não é isso? Exatamente.
Bom, Newton César, muito obrigado por mais assim uma participação impecável e insubstituível. E até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Foi matematicamente fascinante. Muito bom. Vamos terminar assim, então. Um grande abraço. Até mais.